Média aritmética e média ponderada. Então, antes de a gente ver cada uma, a gente vai ver primeiro o que são médias, né? O que é média, onde a média é utilizada e a média pode ser usada em todas as situações. Então, primeiro vamos relembrar o que é média. Média é chamada de média aritmética, né? Simples, é o resultado da soma de todas as informações de um conjunto dado dividido pelo número de informações, considerada a medida de posição mais utilizada no dia a dia. Então, aonde a média é utilizada? A gente pode utilizar a média de utilização da média aritmética simples no cotidiano. Então, a gente usa ela para fazer as médias das escolas, né? A gente usa as 4 médias do bimestre, soma e divide. Então, é uma forma da gente calcular as notas. Os gols de um campeonato, tipo assim, qual a média de gol de um time por partida, por exemplo, a gente utiliza essa média. A média de público, né, de um jogo e média de idade de um aluno de turma. A gente quer saber mais ou menos qual é a idade que predomina ali naquele lugar. Então, é uma forma da gente calcular. E a renda per capita de um país. O total da renda de um país dividido pelo número total de seus habitantes. Então, a média a gente utiliza dessa forma. A média pode ser utilizada em todas as situações, sim, elas são frequentemente utilizadas e são resultado de fins avaliativos e também para a gente tomar algumas decisões. Por exemplo, você soma as suas notas e você vai saber quantos você precisa tirar no próximo bimestre. Então, você vai tomar uma decisão referente ao resultado que você já tem, ou comparar com um colega, ou até mesmo com a do ano anterior. Então, vamos ver alguns exemplos de médias, né? Então, a gente quer a média aritmética simples entre 14, 15 e 25. Então, da seguinte forma, eu vou somar todos os números, né? Todos os dados, ó, 14, 25 e 15. Então, são 3 dados. Eu vou dividir pelo 3. Então, eu somei e dividi. A média entre esses números é 18. Então, vamos ver mais uma aqui, ó. Calcule a média entre 2 e 8, entre 6 e 8. Então, eu vou somar os dois e dividir por 2. Então, eu vou encontrar que a média entre os dois é 7. Aqui, ó. Marcos realizou 4 provas de matemática no decorrer do ano. As suas notas foram: na primeira prova tirou 6, na segunda 7, na terceira 9. Então, ele quer saber a média nessas 4 provas. Então, eu vou somar as 4 notas e dividir pelo 4, pelo tanto de provas que ele fez. Então, a média é 7,5. Isso aqui vocês utilizam muito para calcular a média de vocês. Então, é aqui que a gente dessa forma que a gente calcula a média de vocês do bimestre. Se, por exemplo, eu fiz 2, 3 provas, eu somo os valores e divido pelo tanto de prova que foi feito. Então, vamos ver aqui, ó. O valor do dólar numa determinada semana está exposto na tabela abaixo, ó. Temos o valor na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Ele quer saber o valor médio, né? Como que a gente calcula? Eu vou somar todos os valores, são 1, 2, 3, 4, 5 dias. Eu vou dividir por 5. Então, a média nesses 5 dias foi de 2,14 reais, o que valeu o dólar. Então, esse é o valor médio do dólar nesta semana. Agora, a gente vai ver a média aritmética ponderada, que, ao contrário da média aritmética simples, ela leva em consideração cada valor atribuído a um elemento que a gente soma no numerador. Então, na ponderada, realizamos a multiplicação entre os valores e seus respectivos pesos. A gente chama de pesos, ou seja, eu fiz a média aritmética ponderada é muito utilizada para calcular a média final das notas do aluno na escola.
quando os bimestres possuem pesos diferentes. E em vestibulares, nos cálculos de nota atribuído valor às áreas de conhecimento. Então, vamos ver aqui mais uma questão. Para calcular a nota da segunda fase do vestibular de engenharia, uma certa universidade atribui pesos diferentes às disciplinas específicas. Em matemática tem peso 3, português também, e física tem peso 2. Então, Júlia tirou 5 em matemática, 6 em português e 7,5 em física. João teve média final. A média final foi 7,5. Sabe-se que tirou 7 em português e 7,5 em matemática. A questão é, quanto João tirou em física? Porque ele sabe que ele só pegou a média de português e de matemática. Física que não colocou. E a letra B, se as médias de João e Júlia fossem as mesmas, quanto João teria tirado em física? Então, vamos lá responder as questões. Vamos responder primeiro A. Então, a média de João é 7,5. Então, vamos lá. Só que a média geral aqui, é 8, tá? Então, o peso da média é 8. No caso de vocês, o peso da média é 7. Então, se fosse 7, eu teria multiplicado por 7. Mas no caso desse vestibular, é 8. O peso de física é 2. E a gente procura física, né? Então, eu multiplico o peso de valor de cada disciplina pela média e vou fazendo as operações. Então, tem que, em física, João ficou com 9. Né? A letra B. Se as médias de João e Júlia fossem as mesmas, então a Júlia e o João, eles teriam que ter as médias iguais. Ele quer saber quanto teria que ter tirado em física para isso acontecer. Então, vamos lá. Eu vou calcular a média da Júlia, que tem que ser igual a de João. Fazendo os cálculos, tá? Quando eu fazer essa multiplicação cruzada aqui, eu posso cancelar isso com isso. Então, vai ficar aqui, 48 igual a 2F mais 42, fazendo tudo. Então, para João ficar com a mesma média de Júlia, ele teria que ter tirado 3 em física. Mas ele tirou 9 em física, né? Então, a média é maior. Então, vamos ver aqui, já que as duas médias aritméticas são médias aritméticas, então qual a diferença? Uma é média aritmética simples, a outra é média aritmética ponderada. Então, vamos ver, a diferença está no fato de que nos cálculos que tem a média aritmética simples, todos os valores possuem exatamente a mesma importância, ou o mesmo peso, né? E na ponderada, não. As ocorrências têm que levar em consideração o peso, ou seja, a importância de cada elemento, né?